Temos orgulho em apresentar o programa Caixa de Pandora no canal 6 da NET. O oferecemos como um presente para quem se dispõe a lançar mão da esperança que guarda no fundo do coração, para com ela enfrentar e compreender, sem temor e com generosidade, as crises, as injustiças e as ameaças à vida e à liberdade. Caixa de Pandora é dedicado a todos que trazem um sonho que vem do futuro, trazendo tudo para todos. O nosso debate segue também na internet e você pode acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube. O programa de hoje é sobre mobilidade urbana, tendo como mote principal a chegada do Uber na cidade. Há poucos anos, o transporte público no Rio de Janeiro chegou a uma situação de caos absoluto, como você pode ver nas cenas dramáticas a seguir. O flagrante foi feito hoje cedo na estação de Madureira. O trem aguarda para sair, mas muitas pessoas se esforçam para manter as portas dos vagões abertas. E os funcionários da Supervia, que deveriam cuidar da segurança dos passageiros, agem com violência. Dão socos nas pessoas e usam uma espécie de chicote. Pois é, repare aí nessa imagem que tem um policial militar na plataforma. Ele aparece com roupa cinza, uniformizado, e ele ajuda a empurrar os passageiros para dentro da composição. Pouco depois, o segurança agride um homem que reclama com um soco. Agora o policial, você viu ali o policial dando ordens para o maquinista tocar o trem. E quando o trem começa a partir, os seguranças continuam com as agressões contra os passageiros com chicotadas. Taxistas, diaristas, lotadas, empresas que exploram serviços e Uber. Veja agora a opinião da estudante Lohane Martins sobre tudo isso. Eu comecei a usar o Uber por indicação de alguns amigos que já usavam e eles falaram, nossa, é muito bom, você devia baixar e devia usar esse aplicativo, porque o Uber é um aplicativo, né? Você não tem como dar sinal pro Uber. Então eu fui, baixei e um dia eu tava precisando, não tinha problema de ficar esperando um pouquinho a mais pro Uber chegar. E aí eu fui pedir o carro. E ele chegou e foi super simpático e abriu a porta do carro pra mim. E eu me senti segura e tinha, tipo, no aplicativo aparece, né, a placa e o nome da pessoa que tá indo te buscar e o modelo do carro. Então você sabe, se é um carro diferente do que tá lá no aplicativo, você sabe, poxa, não vou entrar, né? Ou se é uma placa diferente, ou se o cara não sabe seu nome, se o motorista não sabe seu nome. Enquanto no táxi você chega e normalmente o serviço não é tão bom. Às vezes a pessoa é grossa, se você quiser ir para um lugar muito próximo, eles não aceitam, o que é uma coisa proibida pela lei, mas mesmo assim eles não aceitam. Então, a gente queria defender não uma empresa A, não uma empresa B. A gente queria defender o nosso direito, como consumidor, de escolher o serviço que a gente quer. Muito se falou sobre uma possível incompatibilidade entre Uber e táxi. Flávio de Azevedo é um dos usuários dos serviços. Vamos ver o que ele tem a dizer? Ser favorável ao uso de aplicativos de transporte privado não é ser contrário a esta ou aquela categoria profissional, mas sim fortalecer a livre iniciativa, ampliar as opções de escolha do consumidor e entender que quando o Estado extrapola o seu dever de normatizar e fiscalizar, afronta seriamente direitos do cidadão. Uma cidade que dificulta a liberdade econômica cria sérias barreiras para a inovação, caminhando assim na contramão do desenvolvimento. E o debate começa agora, com os nossos convidados, o juiz Bruno Bodar, que concedeu a liminar que permite a circulação do aplicativo Uber, o engenheiro Fernando McDowell, especialista em engenharia de transporte, e o sociólogo e vereador Jefferson Moura. Vereador Jefferson, doutor Fernando, prazer estar aqui na presença de vocês para esse debate plural, democrático, a respeito dessa discussão tão importante para a nossa sociedade hoje em dia. Prazer mútuo. Ouvimos aqui algumas opiniões antes desse nosso debate e uma delas para mim chamou a atenção, que vai diretamente ao ponto que para mim é muito caro. Eu sou um jurista, meu objeto de estudo é o direito, que são os limites do poder do Estado na regulação do nosso dia a dia da atividade econômica. E do ponto de vista do direito é importante lembrar que a Constituição de 88, ela inova trazendo a livre iniciativa lá no artigo 1º, inciso 4, como fundamento da República. Então isso traz aqui à luz o quanto é importante, o quanto é caro para a nossa Constituição esse papel.
de limitar o que o Estado pode regular na vida das pessoas e proteger, ainda que a maioria não queira, ainda que o Legislativo, o governo se posicionem em sentido contrário, a Constituição está ali para proteger a liberdade das pessoas. É uma garantia constitucional. É uma garantia constitucional. E, sob esse ponto de vista, alguns até invocam que o artigo 5º da Constituição, quando trata da liberdade profissional, diz será livre o exercício de qualquer profissão, respeitado o que estiver disposto em lei. Ora, se a lei puder dispor de qualquer coisa, limitando a atividade profissional, para que serve a Constituição? É verdade. Que limite que ela estabelece? Resgatando a ideia que está lá no artigo 1º da livre iniciativa, o artigo 170, quando inaugura o capítulo que trata na nossa Constituição da ordem econômica, estabelece lá, como pedra fundamental da atuação do Estado na ordem econômica, a livre iniciativa. Portanto, quando a gente discute esse tema, transporte e mobilidade urbana, a gente tem que ter, em primeiro lugar, na discussão, qual é o papel do Estado, aonde estão os limites do Estado para restringir as liberdades do cidadão que quer exercer uma atividade econômica, que quer produzir, quer prestar um serviço para a sociedade, quer sustentar sua própria família. Qual é o papel do Estado para limitar a atuação dessa pessoa? E a inovação, hoje em dia, traz à tona essa discussão novamente, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, porque traz um ambiente, as novas tecnologias trazem um ambiente em que é possível ligar diretamente a demanda, o cidadão que está precisando de um serviço, até um prestador de serviço que está disponível para prestá-lo. Esse é um outro contexto, né? Um outro contexto histórico, que não se precisa ali de um intermediário para fazer esse papel de ligação entre a demanda e entre a oferta, e num contexto em que o cidadão que está consumindo esse serviço se sente mais seguro, porque sabe que do outro lado, quem é essa pessoa, tem outros usuários que já usaram o serviço, olha, pode confiar, esse cara presta um bom serviço, sabe que o preço que está sendo fixado para ele ali vai ser transparente, não vai ser um preço abusivo, vai ser um preço que está dentro daquela lógica de oferta e demanda e por isso consegue prover ao cidadão um serviço de qualidade a um preço acessível. Isso não só no transporte, não só no transporte individual. Já li notícia de que na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, tem um serviço agora, também pelo telefone, e várias pessoas se cadastram no serviço e dizem também que hora que eles vão para o trabalho, e a empresa coloca um ônibus confortável, que serve lanche, que vai passando e pegando as pessoas, levando para o seu respectivo trajeto. Então, dentro dessa lógica... Uma nova lógica de organização coletiva. De transporte coletivo, a própria sociedade, os próprios indivíduos, de forma livre, sem necessidade da coerção estatal, conseguem prestar um serviço melhor, que a gente vê no dia a dia o transporte coletivo, ônibus lotados, as pessoas reclamando do preço, que é muito caro, ônibus sem ar-condicionado, caindo aos pedaços, as pessoas na chuva com... aquelas plataformas para protegê-las já quebradas no ponto de ônibus. Hoje não dá nem para saber onde o ônibus vai passar, né? Na cidade do Rio de Janeiro, as mudanças constantes e a falta de informação. Mas na perspectiva de mobilidade, pensando mobilidade urbana, professor Fernando, essa relação táxi, Uber, transporte individual, cidade, qual é o seu olhar aí? Não, acho que ele colocou muito bem, esgotou basicamente o assunto, né? Eu gostei da colocação, inclusive da legalidade desse processo. Eu sou dessa opinião também, exatamente igual ao do juiz. Por exemplo, eu acho muito engraçado esse negócio de, por exemplo, dia do automóvel, né? E aí todo mundo tem que deixar o automóvel em casa, né? Eu acho o seguinte, tem que ter competência. Quer dizer, o metrô, por exemplo. O metrô entra, se ele tem competências, ele vai conquistar as pessoas. Por exemplo, o metrô de São Paulo hoje está com a linha leste-oeste do metrô de São Paulo, atingiu 75% das pessoas que o utilizam têm automóvel. Não precisou fazer muita coisa, não. É só dar um bom serviço, como ele falou, dar um bom serviço, um preço acessível, tudo estudado,
não na base do vento a favor, né? Mas fazer exatamente isso que ele estava dizendo. Por isso é que o que não dá é a gente assistir o que a gente assiste nos ônibus, né? Realmente. Na televisão mostra lá, da volta e meia, ônibus caindo aos pedaços, etc. e tal, e continua caindo aos pedaços, né? E a população está sempre se servindo de alguma maneira mal, está sendo servida mal, e por isso eu acho que a gente precisa, a livre iniciativa é fundamental no processo. Se eu quero um serviço bom, eu vou querer a coisa melhor. Se o outro está se sentindo assim, peraí, mas o Uber está muito bom, está me passando para trás, etc. Não, é só tentar seguir o mesmo caminho de bom serviço a prestar. Acho que esse que é o fundamento do processo. É a livre iniciativa. Eu sou engenheiro, se eu começar a fazer besteira... Não vai ser contratado. Eu não vou ser mais contratado para nada, né? Então, acho que o sistema é a mesma coisa, né? Eu estava aqui, o professor Fernando falava um pouco dessa questão do ônibus, do transporte, o juiz Bruno um pouco nessa perspectiva da legalidade, da possibilidade da livre iniciativa. Eu estava pensando um pouco, essa discussão, né, táxi versus Uber, cruzada diretamente com a discussão de mobilidade urbana, me parece que precisa ser, preciso que a gente faça uma reflexão colocando esse debate talvez num outro lugar, né? Assim, me parece que não tem saída para a gente pensar a mobilidade urbana numa cidade como o Rio de Janeiro, nas megalópolis, que não pense um planejamento, uma estruturação sob o ponto de vista, na perspectiva do transporte de massa, né? Articulado com a ideia do desenvolvimento econômico local, né? Você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade que vai receber as Olimpíadas daqui a alguns meses, com lançamento de plano de desenvolvimento, várias discussões, um centro de monitoramento da cidade, com uma estrutura tecnológica absolutamente rica. Se nós precisarmos, se fizermos uma transação de imóvel, nós vamos ter que pagar o ITBI na sede da prefeitura, no banco destacado para isso. Algo que poderia ser feito por uma plataforma, algo que poderia, na região, né, nas respectivas regiões administrativas, funcionar em termos de uma estrutura pública mínima, algo que você poderia fazer de casa, e obviamente impactando o sistema de transporte. Se a gente pensa e pudesse pensar na perspectiva do desenvolvimento econômico, o sistema de transporte cumpre um papel fundamental, né, na configuração da cidade do Rio. A gente tem centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, se pensarmos a região metropolitana, cruzando a cidade, né, se deslocando de parte da Zona Oeste para o centro, para a Zona Sul, e uma ausência, né, de um transporte de massa efetivo, qualificado. Digo isso porque, se isso funciona, a gente pode colocar essa discussão da utilização de um transporte individual, específico, pontual, executivo, ou para um uso, né, eu vou numa festa, seja no caso do táxi ou do Uber, num outro lugar, né, um sistema complementar, um sistema onde individualmente possa ser utilizado. Porque nesse debate na Câmara, por exemplo, que eu vivenciei na Câmara de Vereadores, era quase que a discussão ganhou contornos, né, onde parecia que o transporte público na cidade do Rio de Janeiro e o transporte de massa na cidade do Rio de Janeiro seria feito, estaria ameaçado, né, na medida que o Uber chegou, e como se ele fosse feito pelos taxistas, né? Talvez uma outra embocadura. Não, e o papel do Poder Legislativo nesse contexto tem que ser repensado também, porque não é papel do Legislativo servir de mesa para queda de braço. Claro. O Legislativo não serve para um grupo de pressão que tem um interesse econômico concentrado ali naquelas pessoas, no caso, os detentores de licença de táxi, para que eles pressionem os deputados, dia a dia a gente viu ali manifestações, para que ganhem uma legislação que restrinja o mercado para a entrada de novos agentes em benefício daqueles titulares de licença. E nem sempre em benefício do taxista, trabalhador que está ali dirigindo. Não, muitas vezes não. Hoje o trabalhador paga diária para quem está com uma licença. As empresas que detêm, exatamente, uma exploração. Isso é um grande problema, porque os benefícios econômicos estão concentrados nessas pessoas que detêm licença e o interesse público, os custos disso, estão dispersos em toda a sociedade. Então, às vezes, um cidadão
nem sabe por que o táxi está ali sucateado, ou por que acha que está pagando caro no táxi, mas é justamente por causa dessa restrição de mercado que permite que o sujeito pressione a autoridade para reajustar preço de tarifa de táxi, e ele não tem nenhum incentivo para melhorar o serviço que ele está prestando para a população. E o vereador tocou aqui num ponto importante, porque ouço muitas vezes a crítica de que essa discussão de Uber e táxi é uma discussão elitizada, que é uma discussão da população da Zona Sul, porque pobre não anda de táxi nem de Uber. Não é verdade. O pobre, a pessoa que mora na periferia do Rio, que mora em áreas mais carentes, ela tem esse mesmo problema de restrição de livre iniciativa. Porque não tem um transporte público decente que proveja as necessidades dessa população, e quando ela busca o transporte alternativo, se depara com combis caindo aos pedaços, com às vezes mototáxis que não seguem normas de segurança, e aí fica se perguntando, é porque o governo não regulou? Não, isso está regulado. Agora, o problema é que o governo não está lá prestando segurança para que eu, que quero concorrer com esse sujeito que está com a Kombi caindo aos pedaços, possa colocar um carro decente, um carro que preste o serviço com conforto, com segurança, cobrando um preço igual ou mais barato. Se isso pudesse ser feito, se eu não fosse ser ameaçado por milícia ou por quem tem interesse econômico em restringir esse mercado nas áreas carentes, essa população estaria sendo provida com um serviço de qualidade e um serviço com preço que fosse acessível para todos eles. Hoje, na cidade do Rio, a gente vive uma situação, em termos de mobilidade urbana, caótica, né? O poder público não cobra nem aquilo que está previsto nos contratos firmados. Nós vivemos agora essa discussão da climatização dos ônibus, né? O ar-condicionado. É a segunda vez que o poder público concede a possibilidade das empresas de ônibus, né? Digamos, descumprirem o que foi um elemento constitutivo da base para a elaboração do custo da tarifa. Né? O Tribunal de Contas do município apontou isso, na Câmara de Vereadores a gente tem debatido muito isso. Tem uma CPI para ser feita em relação ao transporte que está judicializada e aguardando uma decisão definitiva para sua composição. Há uma tentativa, né, consciente de tergiversar, adiar, requerer, criar embaraços internos, administrativos, recursos judiciais, no sentido de que a CPI não se constitua. Nós temos situações, eu falava agora, da alteração de linhas, né, professor Fernando, assim, um processo feito sem planejamento, sem ouvir, né, a cidade. Sem nenhum, né? Sem nenhum, né? Não, eu vi coisas assim, do tipo, a alternativa dele, ele perdeu 3 horas. Quem é que paga isso? Alguém tem que pagar isso. Porque você está prejudicando a pessoa, ela não chega no trabalho, ela chega exausta no trabalho porque sabe que vai levar uma chamada do próprio chefe, né? E eu não vejo, não vejo nenhuma mudança nesse processo. Toda vez que você vê na televisão, faltou, não informou, né? As pessoas não sabem. E vão mudando. E tem uma coisa interessante que eu acho que é o seguinte, o que é racionalizar? Quando se diz, vou racionalizar as empresas de ônibus, né? Então, teoricamente, eu acho que vai melhorar, vai reduzir os custos operacionais, né? Para poder beneficiar a população. Vai ter menos frota, né? Você pega o BRT, por exemplo, ele anda sem congestionamento na via dele. Na Colômbia, esse custo operacional foi reduzido em 30%. Aí eu perguntei, mas e aí, o que fizeram com os 30%? Passamos para a tarifa. Redução, né? De tarifa, né? Né? E aqui não, aqui amplia, né? Então, as pessoas ficam numa situação realmente complicadas, né? E sem entender nada, né? Então, o ar-condicionado até hoje não veio. Aí você fica, por exemplo, com aquele congestionamento enorme na Presidente Vargas, que forma aqueles muros, né, de ônibus, né? As pessoas estão dentro. Existe uma coisa que é terrível.
é que esses gases veiculares vão para dentro do teu carro, vão para dentro dos ônibus. Para um como não tem de CO2 na cidade, né, do ponto de vista da sustentabilidade. Eles ficam numa câmara de gás, todo mundo, e quanto mais gente ali, né? E outra coisa, tem que também, as pessoas não podem ser transportadas dessa forma. O Instituto Battelle, na Suíça, ele é americano, mas esse estudo foi feito na Suíça, eles resolveram examinar os limites fisiológicos do homem, né? E esses limites, para vocês terem uma ideia, tipo assim, 6 pessoas por metro quadrado, você deve não ultrapassar 3 minutos. Essa situação, né? Se você fizer 4 pessoas por metro quadrado, ele pode ficar 25 minutos, que ninguém vai se sentir mal ali, tá certo? Mas 8 pessoas por metro quadrado, isso não existe. É ponto, é traço. Deveria ser inaceitável. Inaceitável, né? Então, 6 pessoas por metro quadrado são 3 minutos. Então, o metrô, que, por exemplo, entre estação anda em 1 minuto, ele resolve bem o problema. Mas, nós não podemos fazer dos transportes, como ele disse, um indutor de custo social. Porque esse pessoal vai bater aonde? Nos hospitais. Claro. Que já não são católicos, né, para poder receber essa quantidade de gente. Então, acho que muita coisa precisa, de fato, ser mudada, né? Tem que ter a engenharia financeira muito clara. Por que você está dando subsídio? Me prova, porque eu quero ver. Não tem que dar subsídio nenhum. A empresa não precisa de subsídio. É só ter uma engenharia financeira e colocá-la para que todo mundo possa entender. Não precisa ser engenheiro nem nada. As pessoas vão entender o processo. Essa situação que a gente vivencia é grave, né? Agora mesmo teve uma decisão, promovida pelo Ministério Público, para a FETransport devolver os recursos dos cidadãos que sobravam no caixa e eram apropriados ilegalmente pela empresa, né? Você passa o cartão, carrega o cartão com um valor, né, para se utilizar, aquele resíduo, aquele valor não utilizado vinha sendo apropriado pela Federação de Transporte e sem nenhuma prestação de contas, sem nenhuma, por parte do poder público, sem controle, sem fiscalização, e por parte da entidade empresarial, uma apropriação indébita de recurso, né, dos usuários. Então, essa lógica, me parece, de por um lado, né, a afirmação de direito, né, do usuário e o olhar em relação ao poder público, talvez a cobrança em relação ao poder público tenha mais a ver com o exercício, digamos, do seu papel na defesa do usuário, na defesa do cidadão, que hoje é absolutamente, enfim, a gente, no que diz respeito à mobilidade urbana, o poder público abriu mão, né? Assim, seja no problema da segurança pública, onde tem milícia, seja no dia a dia, que eu acho que me parece é o mais grave, né? Na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade com vocação para o turismo, uma cidade com vocação para o bem viver, né? Maior área verde metropolitana do mundo, a maior floresta urbana do mundo, parques, orla. Quando a gente vai discutir esse processo, enfim, é um desafio. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro foi a capital que mais recebeu investimentos em transporte público. A ampliação da linha do metrô, implantação do BRT e do VLT e prometidas melhorias dos ônibus ainda não trouxeram uma mudança expressiva para a vida das pessoas. A população continua desperdiçando grande tempo de suas vidas em longos percursos, enfrentando desconforto e enormes desgastes. Foi neste quadro que o Uber surgiu no Rio de Janeiro e se firmou diante da pouca eficiência do serviço de táxis. Uma questão que eu gostaria de partilhar é que me parece que essa perspectiva de se pensar a mobilidade urbana, de se pensar o transporte numa cidade como a cidade do Rio de Janeiro, a partir da lógica do transporte individual, seja o transporte individual, né, com concessão pública, o serviço de táxi, seja o transporte individual numa lógica de relação econômica privada, no caso do Uber ou outras empresas, não tem condição de refletir uma cidade com qualidade de vida, com qualidade ambiental. A gente conversava e discutia com taxistas por esses dias
E alguém dizer, bom, na cidade de Nova York, o Uber foi implantado e ganhou espaço porque havia um déficit de taxistas. Dizer, bom, em Nova York, com cerca de 8 milhões de habitantes, tem cerca de 13 mil táxis legalizados. E o Uber hoje, uma frota de cerca de 14 mil carros. Na cidade do Rio de Janeiro, com cerca de 5 milhões de habitantes, nós temos uma frota de cerca de 32 mil táxis legalizados e agora o Uber chegando. No entanto, em Nova York você tem um sistema de metrô, um sistema de transporte público que cobre a cidade inteira, né? No Rio de Janeiro você não tem. Então, essa perspectiva, né, de pensar o direito individual, a iniciativa econômica, articulada com o conceito de cidade, articulada com o processo que pense a mobilidade urbana, que pense a sustentabilidade socioambiental, né, que pense a relação de mais qualidade de vida para as pessoas, né? O professor Fernando falava aqui, se uma pessoa gasta 5 horas, 6 horas do seu dia no transporte para se deslocar para o trabalho, produtividade cai absurdamente. Né? O custo disso, um deslocamento de 3 horas, tem um custo altíssimo. Né? A saúde física, né, é impossível. O quantitativo, né, os índices de emissão de CO2 vão ser potencializados, a poluição, né, além de inúmeros outros problemas. Hoje a gente tem gente que trabalha na cidade do Rio de Janeiro e muitas vezes não tem como voltar para casa, porque não tem condição de custear o transporte ou porque o tempo não é possível, né, de se deslocar. Essa acho que é uma questão que se coloca. Né? Sobre essa afirmação do secretário, vale a pena retomar lá aquele conceito de liberdade de iniciativa que está na Constituição e saber por que ele surgiu. Se pensarmos lá na Europa, lá antes do século XVI, como que funcionava, as pessoas eram admitidas em guildas e só poderiam exercer aquela profissão até o resto da sua vida e passavam para os seus filhos. Por isso que há muitos sobrenomes europeus que dizem respeito à profissão que exerciam seus familiares. É a corporação, né? É a corporação protegida pelo governante. A pessoa não poderia fazer outra coisa. E a ideia revolucionária que nasceu com a ideia de Estado de Direito na Inglaterra foi justamente uma pessoa poder nascer e escolher o que vai fazer da sua vida. Saber, olha, tem alguém precisando de um serviço e eu sei como prestar esse serviço bem e vou prestar para essa pessoa. E dessa forma a Inglaterra conseguiu ser o que é hoje, conseguiu florescer e a nossa civilização ocidental hoje é o que é por causa dessa ideia de Estado de Direito, de liberdade das pessoas. Então, quando um governante, seja ele qual for, diz que determinada frota de táxi é suficiente para atender a demanda, ninguém pode fazer essa afirmação. Se eu sair daqui do estúdio hoje, vai acender lá no painel do secretário municipal de transporte, tem um cidadão aqui que vai pegar um transporte público para não sei onde. Não vai. Não vai. O governante não tem como saber qual é essa demanda totalmente. Quem tem que saber é o cidadão que está querendo o serviço e aquele prestador de serviço que sabe, olha, as pessoas estão gostando desse serviço aqui, vou lá prestar esse serviço para elas. A partir disso que a gente tem que analisar a situação, não de proteger determinada categoria ou determinados detentores de licença. A gente tem que pensar no interesse do cidadão, que é para isso, afinal de contas, que serve o governante. Não é a favor do Uber, nem contra o taxista, né? É a favor da cidade, das pessoas. Exato. Ele colocou muito bem, desde o início, né? E alicerçou bem, né? Tudo que ele tomou aí de resolução para poder solucionar o problema. Eu acho que a gente podia também começar a olhar, né, a parte dos ônibus, os trens, né? Essa coisa toda, porque as coisas são um pouco devagar, né? Estão indo muito devagar. Quer dizer, a população tem necessidades muito rápidas, né? E não consegue encontrar alguma coisa que possa resolver o problema dela rapidamente também, né? Porque não adianta pegar as pessoas todas, né, sem espaço, né? Com problema de... A situação do transporte essa é a verdadeira condução coercitiva, né? Me perdoe aqui, doutor. No Rio de Janeiro é assustador, né? É assustador, é realmente assustador, né? Eu hoje, por exemplo, saio da Barra,
pego o carro, ponho no estacionamento em Ipanema, ando a pé, porque lá eu tenho calçada, na Barra você não tem calçada, e você corre o risco de cair, né? Porque tem uns degraus grandes que você não vê, né? Eu quase já voei nu, e aqui no centro eu caí ridiculamente, né? A moça sentada aqui, eu caí assim. Caramba! O meio-fio era desse tamanho, eu não tinha visto o meio-fio que era desse tamanho, né? Então, quer dizer, são coisas assim que o pessoal não toma conhecimento, né? Não leva em consideração que e chove de ação na justiça por causa desse tipo de coisa. Pessoa que caiu no buraco na rua, que a prefeitura não foi lá e tapou e não cuidou da calçada. A justiça está cheia de ação por causa disso. E o pior é isso, quando eu caí assim desse jeito, né? Foi ridículo, né? Pô, aí eu aqui, como se nada tivesse acontecido. Ainda assumiu o ônus ainda. Não, a culpa é do poder público. É preciso cuidar de quem vive na cidade do Rio, né? Esse é um negócio assustador também. Assustador, pô, né? Quem vive na cidade do Rio hoje tem sido muito mal cuidado, né? É um desafio. Mas até sobre esse ponto eu esqueci, o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa da Economia, fez um parecer sobre a questão do transporte individual, urbano, cotejando com vários países em que houve experiências de desregulamentação, na Holanda, em cidades dos Estados Unidos, e chegou à conclusão, a conclusão do CAD foi de que não há nenhuma justificativa econômica para haver limitação de mercado no transporte individual urbano no Brasil. Então, eu acho que do ponto de vista econômico, a questão está selada, não tem justificativa para limitar gente que vai prestar um determinado serviço quando tem gente precisando daquele serviço. Isso é interessante. Exatamente. Professor Fernando, esse dado é interessante. Aqui se falou um pouco da Inglaterra, se falou, enfim, algumas referências europeias, ocidentais. O sentimento que eu tenho é que a questão, pelo menos na Europa Ocidental, em relação à mobilidade urbana, é algo que se avançou muito, algo que a sociedade conseguiu conquistar. Então, seja o sistema de metrô, seja pontualmente o sistema sobre rodas do ônibus, enfim, com faixa segregada, o estímulo intenso, né, as ciclovias, a utilização da bicicleta, a valorização do pedestre, a restrição direta do uso de carro particular em determinadas áreas urbanas, mas você, no conjunto, você tem pensado a cidade para o cidadão e com um efetivo sistema de transporte de massa. E o transporte individual como um transporte complementar e pontual, né? Então o sujeito vai sair de férias, vai para o aeroporto, vai sair para beber, vai numa festa, enfim, você tem eventualmente um deslocamento executivo, ele funciona como algo complementar, específico, especial, né? Mas você tem, vamos dizer assim, um funcionamento regular, as pessoas perdem pouco tempo no transporte, as pessoas têm um transporte, de fato, com mínimo de qualidade, num custo, em geral, bastante razoável. Isso é fato, quer dizer, tem como resolver, mais diretamente nesse diálogo que a gente fazia aqui com o professor Fernando, existe solução? A gente pensar uma megalópole como o Rio de Janeiro hoje? Olha, o Rio é até uma cidade fácil, né, por incrível que pareça. Por exemplo, você pega São Paulo, pega Paris, né, são cidades radiais, né? Tem linha norte-sul, para você montar um metrô lá, você tem que fazer linha norte-sul, leste-oeste, anel interno, anel externo, né? E o Rio, você não precisa de tanta coisa dessa forma, né? Você tem o mar e a montanha, né? Alta densidade demográfica, que interessa ao metrô, alta densidade demográfica. Concentração de pessoas. Concentração. Né? Que o metrô não pode andar aqui, duas pessoas, outra lá embaixo, 4. Não, ele tem que andar com uma massa de pessoas realmente resolvendo o problema, né? Então, a cidade ajuda sobre esse aspecto. É terrível o subsolo, né? Eu fiz o metrô aí, eu sei bem que eu apanhei, né, para resolver, né? Queria só fazer uma pergunta para o doutor Fernando, que é especialista nessa matéria. Se o excesso de limitações urbanísticas para construir no Rio de Janeiro também não é um fator que dificulta muito o planejamento de transporte, né? Porque se você não pode construir a partir de determinada altura, o sujeito tem que morar cada vez mais longe.
e cada vez precisa de mais transporte para chegar lá onde ele está. É verdade. Será que isso também não é uma dificuldade criada pelo governo? É uma dificuldade. E tem uma coisa que a gente também tem que entender, é o seguinte, quando você faz um prédio, ele tem um determinado valor, né, para você comprar, né, as famílias que vão ocupar esse prédio, né? Quanto maior for a renda, maior é o índice de mobilidade dessa família. E pior, maior é o percentual de deslocamento com um veículo automóvel, por exemplo, né? Então, você teria que fazer uma redistribuição mais inteligente no processo. Aqui no Rio, você tem, vamos chamar assim, na região metropolitana, você tem dois tipos de demanda. A demanda da linha 1 do metrô, que é Botafogo, Centro, Ipanema, Leblon, etc., né? E tem o outro lado da moeda, que são os picos violentíssimos na parte da manhã e depois não tem ninguém para transportar, né? Isso ninguém conserta, né? Aqui está tudo ok, né? Os ônibus batiam lata, né? Andando, batendo lata, né? Mas o pessoal de lá você não tem. Por quê? Porque você tem um grande pico e com esse pico você faz um dimensionamento pesado para o metrô, para os trens da Supervia, por exemplo, né? E depois acabou aquilo, está tudo vazio e você tira a mobilidade total das pessoas, começa a colocar trem de cada tantos minutos, etc, etc. Então, se você não trabalhar como um exemplo que eu gostaria de dar aqui, por exemplo, para a Supervia tem 100 estações. Ela é maior que São Paulo, lá de São Paulo, né? E se você pudesse, nessas 100 estações, urbanizar os entornos disso, isso é um troço bacana, bonito, que as pessoas se sintam bem para chegar numa estação da Supervia, né? Você poderia também colocar as vans para fazer esse tipo de conexão. Alimentando o entorno. Alimentando, porque como a van ela é menor, ela rapidamente ela chega lá e coloca as 10, 15 pessoas, volta, né? Porque o ônibus ele vai esperar entrar todo mundo, aquele negócio, e não vai resolver o problema, né? Então, eu já cansei de dizer isso, a gente precisava reurbanizar essas áreas todas, né? Para as pessoas se sentirem bem, chegar ali e são 100. Isso tem um impacto real na cidade, né? Né? Muito grande na cidade, né? E fazer, um outro exemplo também interessante é o seguinte, quando você faz um shopping center, né? O que acontece? Você achata o pico. Você achata o pico imediatamente. Um caso típico da linha 2 do metrô, que tem aquele pico, né? Foi o Nova América. Além do Castilho. Ficou excelente, porque antigamente o metrô tinha 20% ali. Hoje tem 8,6%. 8,6%, quer dizer, de 20 para 8. E você... Mas isso porque pela geração de emprego, renda, desenvolvimento local, as pessoas... Ele flui, tem os empregos, tem as compras, tem tudo, né? Conjunto de pessoas que teriam que se deslocar, suponhamos, daquela região até Botafogo para ir ao Rio Sul, seja para trabalhar, para consumir ou para se divertir, na verdade, ficam ali, né? Você gerou emprego, diminui o fluxo de pessoas que teriam que seguir para a região central. É o que vem acontecendo na prática. Na prática vem acontecendo exatamente isso. A linha 2 do metrô, que era um problema assim, porque você tem que dimensionar vários trens, você tem que ter centro de manutenção, você tem que fazer uma série de coisas que fica o custo caro. E depois você não tem ninguém, né? No caso de você fazer um shopping, como foi o caso da Nova América, que pouca gente acreditava nisso, né? Deu uma outra forma à linha 2 do metrô, porque a principal linha do metrô não é a linha 1, vai ser a linha 2. Né? Mas isso remonta então um pouco àquilo que comentávamos aqui, essa ideia de um projeto de desenvolvimento, eu vou chamar assim, desenvolvimento econômico local, que possa possibilitar a geração de emprego e renda,
de aparelhos culturais, da reurbanização, Isso. né, e cruzando isso com o que ele falou o transporte, com a mobilidade. Que o governo fomente a concorrência, em vez de reprimir a concorrência, né? Essa lei complementar 159 de 2015, que foi a lei aprovada pela Câmara, que a meu juízo é inconstitucional, ela ataca até mesmo carona entre pessoas que vão para o mesmo lugar, que querem dividir a gasolina. A ideia do transporte solidário fica inviabilizada. Fica inviabilizada, porque a lei traz conceitos amplamente abertos, que cabem interpretação para tudo que é lado, e tem lá que quem der carona e cobrar da outra parte mais do que exatamente o suficiente para remunerar o combustível vai ser multado. Enfim, quem é que vai dar carona com uma legislação dessa? Fico feliz aqui de ouvir esse depoimento do juiz Bruno, porque eu fui o único a votar contra essa lei. Estava me sentindo meio sozinho lá na Câmara Municipal, pelo menos me sinto mais respaldado aqui agora. Na minha opinião, a lei foi aprovada em razão de uma pressão muito grande que foi feita por pessoas que têm um benefício financeiro extraordinário com essa restrição de mercado. Se esses benefícios estão concentrados em poucas pessoas, elas têm um interesse muito grande de estar lá batendo na porta de cada vereador para pressionar. E os custos disso são pagos pela sociedade como um todo. Então, o cidadão coitado que pega no trabalho cedo, às vezes não tem tempo para lá estar batendo a porta do vereador para dizer a sua opinião, a voz dele não está sendo ouvida pelo legislativo. É isso aí. E o que importa ali para o vereador que está votando é quem está lá, né? Quem está em cima, na próxima eleição eu vou te apoiar, se você votar dessa forma eu vou te dar uma força. Isso conta também na hora do vereador votar um projeto. Mas a verdade é que a sociedade como um todo sai perdendo quando o legislativo se permite ser uma mesa de queda de braço. E nesse caso, juiz Bruno, professor Fernando, nós, nesse projeto, né, se a gente espremer esse projeto, para além das questões da discussão da constitucionalidade, respaldo não é a minha especialidade, mas é evidente que lido com a legislação, né, por dever de ofício hoje, foi um alento a decisão do judiciário, a sua postura, mas esse projeto ele nasce com um vício que é o de negar a possibilidade do Uber como um pretexto, né, e fortalecer e favorecer não ao taxista que vive dignamente da sua autonomia, do seu trabalho. Ali você busca fortalecer aqueles que exploram com relações não regulamentadas, né, aquele que paga uma diária de R$200, R$225, R$250 hoje, sendo obrigado a trabalhar muitas vezes 12, 14 horas. É impossível se pensar num transporte de qualidade com esse tipo de relação pré-capitalista. Ele já sai para trabalhar devendo. E um verdadeiro absurdo. Exatamente. O poder público... Ele entra já devendo. Ele já entra devendo. É uma relação que se dá com esse anacronismo que ainda existe na cidade do Rio de Janeiro, que é a possibilidade de empresas deterem concessões que deveriam ser autonomias individuais, né? Essas empresas detêm concessões públicas. Se são empresas e se estão dispostas a alçar e a auferir lucro junto ao mercado, que o façam junto ao mercado, mas não contando com o poder público para regulamentar o seu direito de mercado e superexplorando, né, aqueles que têm que pagar a diária. Né? Isso é um absurdo. Exatamente. O Rio de Janeiro tem vocação para ser uma cidade cosmopolita, tem vocação para o turismo, tem vocação para receber as pessoas, mas quem vive na cidade do Rio de Janeiro está precisando de ter o direito de discutir a sua cidade. A mobilidade urbana é algo muito importante. Em relação ao transporte individual, eu acho que é proibido proibir, né? Acho que o poder público na cidade do Rio de Janeiro tem que se preocupar com aquilo que é sua responsabilidade. A relação hoje com as empresas de ônibus, a relação com empresas que exploram um verdadeiro taxista que trabalha, né, explorando com diárias, né, absurdas, a situação, né, a falta de incentivo ao transporte sobre trilhos, a falta de um movimento, né, que integre a região metropolitana. Não dá para pensar o transporte no Rio sem discutir Barcas para Niterói, São Gonçalo, sem resgatar, né, o sistema estadual, a concessão estadual, né, em relação aos trens, em relação ao metrô. Então, poder estar discutindo isso aqui hoje com o professor Fernando McDowell, uma referência, um especialista, foi muito enriquecedor. Poder estar ao lado aqui discutindo a legalidade, né, a possibilidade
do direito, né, do cidadão, de quem vive aqui, né, poder fazer as suas escolhas foi reconfortante. O juiz Bruno, apesar de eu ter ficado sozinho na Câmara de Vereadores, nesse momento tem aqui enfim, uma sintonia, digamos assim, né? Foi muito enriquecedor. Foi importante aqui nesse nosso debate que surgiu um lado, que é o lado do progresso. E o progresso não necessariamente tem bandeira, o progresso não necessariamente vai com apito para a porta da Câmara dos Vereadores, o progresso não para o trânsito para fazer manifestação. O progresso é silencioso, o progresso vem da liberdade de cada um poder exercer o seu trabalho no dia a dia, prestando um serviço relevante para a população. Então, precisamos superar esse paradigma de estatismo, de regulação, de uma área que já é tão regulada, que é do serviço público dos transportes, e pensar agora sobre um outro prisma, que é o prisma da liberdade, que para mim é o caminho para que todos nós possamos viver numa sociedade melhor e com mais mobilidade. Agradeço pela oportunidade de debater aqui com o vereador Jefferson, com o doutor Fernando, muito enriquecedor para mim, aprendi muito aqui nesse contato com os senhores. Obrigado. Hoje aprendi um bocado de lei. Agora já vou ficar mais tranquilo para alicerçar minhas colocações, né? Mas foi um prazer enorme, né, estar hoje aqui. Para mim foi um dos melhores debates que eu já tive a oportunidade de participar e de trocar essas ideias, né, que não são novas, mas que deveriam ser sempre, vamos dizer assim, pensadas, né? Como, por exemplo, você pegar grandes áreas, forma grandes prédios, etc., né? Mas não põe um sistema de transporte coletivo adequado ao que você mesmo está estabelecendo, né? Que depois vai criar os problemas todos que nós conhecemos. Então, o metrô é uma grande saída para todos nós, mas o que vem acontecendo é bastante preocupante. Cada governo que vem modifica o metrô, né? Isso aí é um erro que eu espero que pare de tanto erro dessa forma. Não é uma linha de ônibus que você errou, tem que mudar, muda. É muito dinheiro para mudar, né? Então, isso tem prejudicado muito o metrô do Rio de Janeiro. Acho que a gente tinha que segurar um pouco essa forma, essas vaidades que às vezes existem, que eu sempre considero que a vaidade demais, ela é muito amiga da incompetência, né? Porque eu fico preocupado da maneira como as coisas estão ocorrendo com o metrô do Rio de Janeiro. Eles estão mudando toda hora, a ponto de, para você ter uma ideia, agora com a linha 4 do metrô, você vai sair da Barra, ótimo, vai para o centro e vai ter que mudar, subir escadas rolantes no meio do caminho para poder pegar outra linha 1 e chegar ao centro da cidade. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de juízo nesse processo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Todas as grandes cidades do mundo se encontram diante do desafio de mudar a matriz de mobilidade urbana ou enfrentar o caos. Os nossos convidados se despedem apontando os caminhos para uma cidade sustentável, com qualidade de vida, cosmopolita e moderna. E aí, gostou? O nosso debate não acaba aqui. Acesse a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube para ver e rever os vídeos. Até o próximo programa. Nele você vai acompanhar um debate verdadeiro sobre a crise política que o nosso país está vivendo, com a ex-senadora Heloísa Helena, o senador Randolfo Rodrigues e o vereador Jefferson Moura. E você, o nosso convidado especial. É necessário que haja uma alternativa. Nós não podemos deixar a situação ir se deteriorando e
O Jefferson falou uma coisa que eu considero muito importante. As manifestações estão crescendo. Agora deu uma estabilizada, mas daqui a pouco acontece um fato qualquer e vem uma nova onda. E nós precisamos apresentar uma alternativa. Não vamos poder ter, pela Constituição, novas eleições sem um plebiscito. E é preciso que se entenda que nós todos que estamos empenhados vamos ter, primeiro, que nos mobilizar para um plebiscito. Na situação atual, ninguém manda em nada. É uma crise de hegemonia. Os próprios partidos estão divididos. O PT se dividiu, o PT se dividiu. Na questão, por exemplo, do Cunha, metade a bancada do PT. Na questão da liderança do PMDB dividido. O PSDB, a S, a banda de música vão para frente, Fernando Henrique Chaves para trás. Há uma divisão geral, de forma que ninguém consegue impulsionar a sociedade para todo mundo. Mas quando a gente chega a essa crise de hegemonia, é difícil que a situação apareça assim. E aí traz o quê? A radicalização, exacerbação, como a gente está vendo, entendeu? Movimentos a favor ou contra o governo, e também descontrolados. O cara era a favor do impeachment, depois é contra. O AS era contra o impeachment, ficou a favor. Defendia eleições gerais e abandonou. E forma essa crise típica de hegemonia. E, no fim do túnel, tem a ditadura militar. Temos essa responsabilidade de fazer a crítica desse governo, mas não pela direita, como está sendo feito, mas sim pela esquerda. Está na hora, sim, da gente, do partido de esquerda, que, em determinado momento, fomos cúmplices, mas nós também rompemos e estamos buscando um outro caminho de chegar e fazer a crítica pela esquerda. O impeachment que deve acontecer, nos oferecendo para o presidente parte dos problemas, personagem do mesmo elenco que nos conduziu a esse fracasso, a esse desastre, a essa ruína. Nós vamos entregar o país ao partido de Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Michel Temer. Esse grupo vai liderar o país? A bandeira da ética não é uma bandeira do moralismo. Nada a ver com moralismo farisaico. É para viabilizar os mecanismos protetivos para aquele dinheiro que pertence à maioria do povo. Um dinheiro esse que não é derivado de nenhuma personalidade grande e poderosa, que tem a classe média assalariada, o setor produtivo, mas é especialmente da população mais simples, a população mais frágil, a população que, como todos os dados objetivos mostram, compromete mais de 86% do povo que ganha, comprando de pequeno material de limpeza ao que comer. Então, a defesa da ética é porque nós não podemos aceitar que se roube descaradamente, desvairadamente dos pobres para viabilizar os luxos que eram criticados pela da elite, enriquecimento pessoal, esbanjamento pessoal e familiar, enriquecimento familiar, enriquecimento de bandas diversas, à direita e à esquerda. O que é que esse momento exige? Devolver ao povo porque o povo decida. Pronto, a única coisa que nós estamos solicitando é que devolva ao povo o direito de decidir o seu destino. Porque nós temos também, na história do país, uma situação única. Nunca na história do país se teve uma presidente da República sob investigação. E, ao mesmo tempo, toda a linha sucessória, até o quarto membro dessa linha sucessória, pode ser objeto de investigação na Operação Lava Jato. Aliás, é a chapa presidencial que já recebeu 3 denúncias na Operação Lava Jato de captação ilícita de sufrágio. Não é legítimo um governo que ascendeu com o propinoduto da Petrobras, com a corrupção e deterioração da nossa principal empresa nacional. É inaceitável que a presidência da República recaia no terceiro da linha sucessória, que é réu na Operação Lava Jato e que representa o que tem de mais atrasado e corrupto nesse país, que é o senhor Eduardo Cunha. Da mesma forma, também não é aceitável
que a linha sucessória recaia sobre o senhor Renan Calheiros, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, e que já é objeto de investigações na Operação Lava Jato. Portanto, nós estamos assistindo um sistema constituído desde a Constituição de 1988, um sistema político organizado desde a redemocratização, que está contaminado e que chegou ao seu final. Em momentos excepcionais, é necessário, dentro da ordem constitucional, uma solução excepcional. É por isso que aqui nessa mesa nós apontamos a alternativa de novas eleições. É por isso que apontamos a alternativa de novas eleições. A solução da crise está na devolução imediata da soberania para o povo brasileiro, que é dele, como diz a Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, que emana o poder político. Nós estamos aqui porque queremos descobrir uma maneira de casar a legitimidade que o povo carrega com a legalidade das leis que estão escritas. Para isso, é preciso mudar as leis. O povo perdeu a esperança. O povo sente vergonha de muitas das coisas que são que pesam como suspeitas fortes, algumas até com provas. O povo está descontente com o desemprego, com a inflação, está sobretudo desencantado, desesperançoso, indignado. Mas o povo, e eu creio que foi o Vladimir que disse, o povo ainda não desceu para as manifestações. O povo realmente, aqueles excluídos para os quais nós temos que fazer política. Desceram, por um lado, os que defendem a ética, pelo menos a ética contra os erros éticos do PT, e aqueles que defendem o PT fechando os olhos para os erros do PT. O problema é que nós hoje estamos diante de um risco muito sério que o candidato tocou e usou até a expressão, creio que ele, o Vladimir, de guerra civil. Eu creio que nunca estivemos num momento tão arriscado de ter um cadáver entre grupos. Porque quando nós tivemos cadáveres, foram cadáveres produzidos pelos militares contra todos os outros. Mas dessa vez, se houver um cadáver, será entre grupos sociais. E depois que se tem um, aí não se fica só em um. Aí vem outro, e outro, e outro, e de repente os países se descobrem numa guerra civil. Imagine que a Dilma, que não passa o impeachment por 173 ou 180 votos. Ela vai governar com menos de 30% da Câmara numa votação tão séria e com o povo na rua indignado. Se ela ganhar desse jeito, nós vamos ter um quadro trágico. Primeiro, porque vai continuar esse governo dela, que é um desastre para o Brasil. Segundo, porque o povo vai mais fortemente ainda para a rua. E contra, não apenas ela, contra os deputados, contra os senadores, contra todo mundo. Como na Argentina, algum tempo atrás, diziam que todos partam, que é isso que a gente está perto. A segunda alternativa é o TSE votar a cassação. Essa não depende da gente. Nem adianta a gente ficar discutindo, porque eu não acredito que manifestação nossa vá fortalecer isso ou não. Além de que não vai resolver. Porque ele caça os dois. Vamos ter eleição para presidente, mas só 90 dias depois. Imagine a polarização que a gente vai ter. E o presidente, se fosse hoje, seria o Cunha. Eu imagino que eles caçariam primeiro o Cunha. Quem é que vai ser eleito presidente da Câmara? Não dá para saber o nome, mas vai precisar do apoio do Cunha para ser eleito. Então o Cunha ou vai ser o próximo presidente, no caso do TSE caçar, ou vai influir muito na escolha do próximo presidente. Não é uma alternativa que satisfaça. Nós temos a outra alternativa, que é o plebiscito, que realmente traria um alívio. Porque poderia-se fazer uma eleição nova para o presidente da República. Não perca!